Olá, hoje nós iremos abordar o atendimento educacional especializado, tendo como pano de fundo o transtorno do espectro autismo. Para definir a grande abrangência do autismo, usamos o termo espectro, pois há vários níveis de comprometimento, desde pessoas com outras doenças associadas, o que nós chamamos de comorbidades, como deficiência intelectual, até pessoas que têm uma vida comum, independente. Porém, alguns nunca souberam, até porque nunca foram diagnosticados com o transtorno do espectro autismo. O autismo, ou transtorno do espectro, como assim é conhecido tecnicamente, ele abrange em três áreas importantes onde há prejuízo, seja no desenvolvimento humano das habilidades socioemocionais, na atenção compartilhada até a linguagem, característica de autistas verbais e não verbais. É preciso ainda considerar que atualmente os diagnósticos do transtorno do espectro autismo, eles ainda se basam na CID-10, onde pontuávamos desde a F84, que é o transtorno globais do desenvolvimento, o famoso TGD, passando pelo F84.0, o transtorno que é o autismo infantil, a F84.1, o autismo atípico, F84.2, a síndrome de Rett, F84.3, transtorno desintegrativo da infância, o F84.4, que é o transtorno associado ao retardo mental, onde é muito comum se apresentar movimentos estereotipados, o F84.5, que é o conhecido síndrome de Asperger, até o F84.8, que são outros transtornos globais do desenvolvimento, até o F84.9, onde não se conseguia diagnosticar especificamente em qual nível de autismo o ser humano se enquadrava. Atualmente, nós sabemos que está para ser publicada a CID-11, onde já traz um novo olhar acerca do transtorno do espectro autismo, que enquadra o transtorno do espectro autismo não mais por níveis, como assim era considerado anteriormente, onde nós caracterizávamos por leve, moderado ou severo. Na CID-11, o que vai importar é o comprometimento ou não da linguagem, é a ausência ou não da linguagem e a presença ou não de deficiência, como assim caracteriza o SA02. Veja que nós mudamos de F84 para SA02, que é o transtorno do espectro autismo, TEA. Aqui, para não se delongar mais ainda, deixo o quadro explicativo com todos os transtornos do espectro autismo identificados na nova CID, que é a CID-11, que está para ser publicada em 2022. Dando continuidade, em geral, o autismo, a partir de 1 ano e meio de idade, algumas crianças já podem ser diagnosticadas a partir desse momento, porque já apresentam alguns sinais do transtorno do espectro autismo. E aí é importante salientar que o quanto antes for diagnosticado, melhor ainda, pois a criança passará a frequentar as terapias onde a intervenção precoce é a linha que separa o sucesso ou o fracasso prematuro das crianças que ainda não foram diagnosticadas. É ainda importante ressaltar que algumas características já podem levantar suspeitas do transtorno do espectro autismo. O contato visual ausente ou restrito, quando a criança não consegue olhar olho no olho, alinhar ou girar objetos. Algumas crianças gostam de enfileirar seus objetos,
de observar objetos girando. Isolamento, algumas dessas crianças elas preferem ficar no seu cantinho, separadas, isoladas. Rotina, algumas dessas têm uma rotina, e quando essas crianças saem da rotina padrão, elas apresentam alguns comportamentos estereotipados, até mesmo agressividade. O brincar, ou a ausência do brincar, é um brincar fora do padrão convencional de algumas crianças, mas isso não quer dizer que a criança autista não possa brincar, ela tanto pode quanto deve brincar, pois o brincar faz parte do processo de evolução do seu desenvolvimento, tanto ele cognitivo quanto motor. Os movimentos estereotipados, como aqui a gente pode destacar o flipper de mão, tirar em cima do próprio eixo, a fala ou a ecolalia, quando o autista não apresenta a linguagem verbal ou apresenta essa linguagem, mas há um comprometimento nela, não imitar ou apontar. É muito comum que a criança com autismo ela não aponte e não faça a imitação, até porque ela não tem, nesse campo de visão, o domínio do que seja o imitar. Interesses restritos ou hiperfoco. Esses interesses restritos geralmente são por algum tipo de comida, algum tipo de brinquedo, algum tipo de investimento, entre outras. Mas o mais importante disso tudo é que na identificação de qualquer uma dessas características, procurar auxílio profissional médico especializado. Por fim, deixamos o seguinte pensamento: pense e reflita. Ninguém é tão igual que não possa ser diferente. E ninguém é tão diferente que não possa ser igual. Todos nós, pessoas comuns, tidas como normais, ou pessoas com deficiência, nesse caso específico, estamos falando dos autistas, temos inteiras possibilidades de aprendizagem. Portanto, pense na frase e fica aqui a dica, para que nós possamos juntos construir um país mais justo e igualitário.